paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos, meditando na palavra do Senhor, crescendo em graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco acerca do silêncio de Deus. Eu digo que esse é um dos momentos mais difíceis da vida de um cristão, é o momento do silêncio de Deus. É quando você clama e você tem a impressão de que Deus não vai te responder. É quando você ora e você não obtém resposta alguma. É quando você bate na porta e a impressão que você tem é que não tem ninguém do outro lado para abrir a porta para você. Quando eu leio em Jó, no capítulo 30, versículo de número 20, eu percebo que Jó tem essa mesma impressão quando ele enfrenta o silêncio de Deus. Olha a sua declaração: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. A percepção de Jó é que Deus está muito longe, distante, o contemplando, ao ponto de não ouvi-lo e não respondê-lo. Você já enfrentou esse momento? Esse momento em que você precisa ouvir a voz de Deus para uma direção que você precisa tomar e você não consegue ouvir a voz de Deus. O momento em que você clama e você precisa que o Senhor fale com você e de repente você não ouve a voz de Deus, Deus não fala com você. Esse momento eu chamo de silêncio de Deus. E como enfrentar esse momento? O que fazer diante desse momento? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou enxergar alguns exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram o silêncio de Deus e eu vou trazer algumas lições para a minha vida. Uma delas está em Mateus, no capítulo 17, e a partir do versículo 22, a mulher cananeia. A Bíblia diz que essa mulher, ela se aproxima do Senhor e ela clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o que diz o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. Ao ponto que os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus e peçam para que Jesus se despede daquela mulher. Por que será? Porque ela estava incomodando, insistindo, gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao se deparar com o silêncio de Deus e ao se deparar com a reação dos discípulos de Jesus, ela tinha motivos de sobra para abandonar a causa e desistir. Mas ela nos dá algumas lições quando ela insiste, clamando ao Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 24, mas Jesus respondeu, Jesus disse para essa mulher: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a resposta dela. Ela, porém, veio, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela insiste. E no versículo 26, então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Eu vejo a insistência dessa mulher diante do silêncio de Deus. Ela poderia parar, desistir, mas ela sabia o tamanho da sua necessidade. Quem sabe do que você precisa é você. Quem sabe do milagre que você precisa é você. Não são as pessoas que estão à sua volta, talvez como os discípulos de Jesus, dizendo: pare, para que gritar, não adianta, não insista. E é por isso que, como ela precisava de um milagre, como ela sabia a sua real necessidade, ela não dá ouvidos a quem está ali insistindo para que pare de orar, pare de clamar, pare de interceder. Ela rompe o silêncio de Jesus, insistindo, clamando pelo socorro do Senhor. E a sua fé é tão grande. Por que Jesus vai dizer para ela que grande é a fé dela? Porque em momento nenhum ela desiste. Meus irmãos, e é assim que nós devemos nos comportar diante do silêncio de Deus. O silêncio de Deus para nós é um convite para clamarmos, insistirmos, batermos na porta,
persistimos com aquilo que deseja o nosso coração. É por isso que Jesus olha para aquela mulher e diz: grande é a tua fé. Ela não desiste, ela não desanima, mas ela insiste clamando pelo socorro do Senhor. Só quem sabe do milagre que você precisa é você. Só quem sabe do tamanho da cura que você precisa é você. Só quem sabe da grande necessidade dessa porta aberta para a sua vida é você. Não são os outros, não são os demais. Por isso, mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele te contempla. E você deve insistir, orando, buscando e clamando, que no tempo certo, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E vai chegar um tempo em que Ele vai ouvir, vai abrir a porta, vai trazer socorro para você, a cura vai chegar, o milagre vai se estabelecer, porque você não desistiu de clamar, mas você rompeu o silêncio na oração. É essa a lição que essa mulher traz para mim. Persistir, insistir e não desistir jamais do milagre que eu preciso e que você precisa. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te glorifico por esta palavra. Eu oro para cada um dos meus irmãos que ouviu e aprendeu, Senhor, a enfrentar esse momento de silêncio na nossa vida espiritual. Momento em que desejamos, Senhor, ouvir a Tua voz e não conseguimos ouvir. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos contempla. E no momento certo e no momento oportuno, agirá em favor da nossa causa, em favor daquilo que deseja o nosso coração. Ó Deus, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Inclina os Teus ouvidos ao nosso pedido de socorro. E nos socorre, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.